Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast. E sim, nós vamos falar de piscofins de novo. Esse assunto nunca termina, né, Gabi? Não. Resume o histórico para quem ainda não entendeu, não sabe o que tem a ver nessa discussão de crédito de insumo, possa acompanhar a novela em 2, 3 minutos. Então, cumpre observar, né, que a não cumulatividade do PIS e da COFINS, ela foi instituída lá em 2002, 2003, com a 10.637, 10.833. Essa não cumulatividade, ela teve ampla discussão, né, na esfera administrativa e na esfera judicial, considerando a tentativa da Receita Federal de restringir essa não cumulatividade, seguindo um conceito para como era aplicado para fins de IPI, por exemplo. Ah, já estou reduzir o conceito de crédito de insumo de piscofins ao do IPI, que é bem mais restrito. E foi a primeira instrução normativa. Isso, por meio de instrução normativa. Então isso gerou uma ampla discussão, né, e aí de um lado era a Receita Federal aplicando um conceito muito restritivo, de outro lado os contribuintes tentando ampliar o conceito, uma vez que, se as contribuições incidem sobre a receita, então eu tenho que ter direito a crédito sobre todas as despesas que são necessárias à minha operação, num conceito mais aproximado do IRPJ, da despesa necessária para fins de apuração de imposto de renda, e chegou-se ali até na esfera administrativa, a gente tinha decisões do CARF em ambos os sentidos, né, e finalmente chegou-se numa interpretação intermediária, no sentido de que os créditos, eles devem ser garantidos sobre aqueles insumos que são de fato essenciais ou relevantes para a operação de cada um dos contribuintes. Então essa decisão foi do STJ em Uhum. 2018, né, onde foram balizados seus critérios de essencialidade e relevância para nortear as operações do contribuinte, mas sempre lembrando que a análise de creditamento ela deve ser feita caso a caso, porque está muito relacionada à operação efetiva de cada empresa, né. Então o que é insumo para um pode não ser insumo para outro, então cabe à empresa comprovar e demonstrar a essencialidade ou relevância daquele item para as suas operações. Isso eu lembro porque em 2013 foi quando eu aprofundei nesse tema, a primeira vez que eu fui escrever um artigo e revisitei toda as decisões do CARF à época. Passaram-se 11 anos e essas decisões ainda continuam saindo, mesmo com o precedente do STJ em 2018, e depois com o parecer normativo da Receita, que deixou mais restrito isso, ou trouxe de novo uma série de discussões ao tentar padronizar todas as atividades, mas o que saiu do resultado final é que eu tenho que fazer uma análise caso a caso. Ela resolve, de certa forma, né, a partir de alguns critérios que foram criados pelo STJ, as questões mais menos preto no branco, mas ainda continua tendo uma zona cinzenta muito complexa, de caso a caso, que você vai ter que olhar para a atividade do contribuinte. E aí eu gosto de ressaltar exatamente, olhando já para o presente, o que seria uma recomendação, uma percepção nossa, de que isso tem que ser analisado dentro do contexto operacional e tentar destacar quais elementos daquela despesa trazem uma essencialidade, no sentido de, se eu extrair via teste de subtração, que foi muito discutido, se eu extrair aquela despesa do meu processo, minha atividade simplesmente não acontece, ou no conceito de relevância, se eu extrair aquela despesa, eu perco em quantidade e qualidade a minha atividade. E aí eu tenho que fazer essa demonstração. A gente normalmente recomenda, se aquilo não for muito claro, se você não conseguir fazer uma prova interna bem robusta, uma maneira de enfrentar o litígio que tem normalmente nesses temas é fazer um laudo técnico, é buscar sair da narrativa de advogado, do enviesamento, da tendência natural que a gente tem de querer otimizar o resultado tributário das empresas, demonstrando quais são os detalhes, qual é a casuística daquele processo operacional, daquele contribuinte, daquele setor, ou da forma que ela presta a atividade, a demonstrar exatamente como essa despesa gera mais receitas e especialmente como ela pode atrelar ali naquele processo diante desses conceitos de essencialidade e relevância. Mas mesmo assim ainda tem algumas polêmicas. Sim, até porque, assim, o STJ, né, quando teve essa decisão, ele definiu que eram ilegais as instruções normativas divulgadas anteriormente pela Receita Federal, visando restringir esse direito a crédito. Após a decisão do STJ, novamente, a Receita Federal editou a instrução normativa, né, Uhum. que já foram duas, porque teve a atualização, e o parecer normativo, tentando cravar o que daria direito a crédito no conceito de insumo e o que não daria direito a crédito. O que também vai de encontro ao que foi definido pelo STJ, porque na própria decisão, né, da ministra Regina Helena, que foi o voto vencedor, Uhum. na própria decisão
fica consignado que a análise ela é feita caso a caso. Então, não cabe à Receita definir o que é insumo ou não, na linha do que a gente está falando aqui. O contribuinte que deve comprovar que aquele item é insumo essencial ou relevante para a sua operação, né, no mesmo sentido do que já foi decidido anteriormente, não vai caber à Receita Federal, né. O STF definiu que o legislador infraconstitucional, ele pode delimitar os contornos da não cumulatividade, sempre observando a razoabilidade, a isonomia e a matriz constitucional das Uhum, contribuições, uhum. né. Então cabe sim ao legislador infraconstitucional, mas também na decisão do STF ficou expressamente consignado que a análise caso a caso é importante. Então, em todos os casos, o contribuinte deve estar, pronto para comprovar por que determinado insumo dá direito a crédito ou não. Uma coisa que passa para mim agora, olhando para essa situação, é como que vai ficar daqui para frente. Já tem uma perspectiva do presente, qual que é uma construção que faz sentido, né? Olhando para o litígio que ainda acontece, para o contencioso que acontece, mas aparentemente, como todo carnaval, também o PiscoFins vai ter o fim dele daqui a alguns anos com a reforma tributária, certo? Certo, o PiscoFins ele vai ser substituído pela CBS, né, ele será substituído, e assim, uma das principais bandeiras da reforma tributária eram que, né, o IBS e a CBS, que substituirão os tributos hoje incidentes sobre o consumo, que a não cumulatividade ela seria ampla, seria plena, justamente visando segurança jurídica, visando a não cumulatividade efetiva, né, que no fim quem paga a conta é o consumidor final. Uhum. Então, essa era uma das principais bandeiras da reforma tributária, inicialmente, mas agora a gente precisa estar atento na regulamentação, uma vez que há sim restrições ao aproveitamento de crédito em determinadas situações. Pode haver ali uma vinculação ao aproveitamento de crédito, ao efetivo pagamento do tributo na etapa anterior. Uhum. Então, há sim alguns pontos que estão sendo discutidos agora na tramitação dos projetos que são pontos de preocupação e que podem fazer com que esse contencioso continue, mesmo após a reforma tributária, se isso não for amplamente discutido com a sociedade, né, com as empresas e com os acadêmicos, enfim, com todos aqueles que se debruçaram sobre esse tema para conseguir construir um melhor sistema para o Brasil, né, para o ambiente econômico que a gente está inserido. Isso é uma coisa que preocupa, porque um dos objetivos iniciais da reforma tributária era trazer uma simplificação, uma não cumulatividade plena, de forma que a gente não vivesse esse contencioso que a gente vive, não só no PiscoFins, mas no ICMS, crédito também é uma questão. E no final do dia, a gente sabe que o direito ele é pensado dentro de todas as regras constitucionais, mas quando a gente trata de uma reforma desse nível, a gente não pode esquecer que atrás do direito vem a matemática e tem as contas que precisam fechar por lado do fisco e do lado do contribuinte. Tem um meio termo que é o ideal da gente chegar para que esse processo seja equilibrado e não signifique um aumento absurdo da tributação e nem uma quebra nas contas do governo. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente sabe que essa discussão ela não vai ser feita só por meio da questão jurídica, mas a gente não pode perder a perspectiva que a não cumulatividade ela é super importante. Até porque uma coisa que às vezes a gente escuta muito, isso me chama muita atenção, é a discussão que todo mundo fala e pergunta, quer saber, qual que é a alíquota desse tributo? E muita gente passa rápido, pouco importa que você vai tomar direito a crédito. Mais ou menos, porque a gente pode ter uma situação dessa, então no final do dia essa discussão passa diretamente pela conclusão de quanto o contribuinte vai pagar de imposto. Com certeza, que é a alíquota efetiva, que no fim é o que É pesa o no chamado bolso. alíquota efetiva, que amanhã pode ser, a depender da limitação do direito a crédito, que é exatamente o que a gente está discutindo nesses anos todos de PiscoFins, pode trazer uma conta bem cara, a partir de alíquotas que já se esperam ser, por padrão, bem maior do que a gente está acostumado hoje em dia. Enfim, esse assunto não vai terminar, esse é o tipo de discussão que segue nos próximos anos, mas o PiscoFins ainda vai viver seus últimos anos de discussão. A gente adora, porque é uma temática que, queira ou não, a gente trabalha há muito tempo, atende muitos clientes e acaba ficando um pouco saudosista, mas a gente vai ficar menos se as coisas forem resolvidas e a gente ter menos discussão e menos contencioso para todo mundo relacionado à não cumulatividade. É isso? É isso. Resumimos? É isso, a gente segue acompanhando, né? Atentos. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.